Saudações, essa é uma videoaula de matemática e programação. Já deixei o LibreOffice Writer aqui de prontidão. Temos aqui um texto e o pequeno teorema de Fermat. O texto diz o seguinte: com o arsenal acadêmico e tecnológico do professor Pablo, locutor que vos fala, este número ficou pequeno como o teorema de Fermat. Então temos aqui a elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Mas o que essa linha significa? Significa que esse número, a elevado a p menos 1, deixa resto 1 na divisão euclidiana por p, sendo p um número primo. E aqui no expoente nós temos esse número primo menos 1. Então aqui eu coloquei um exemplo. 2 elevado a 165.179.878 é congruente a 1 módulo 165.179.879, que é primo. Professor, o senhor pode provar que esse número é primo? Claro que sim, e de várias formas distintas, como irei fazer nesse vídeo. Mas primeiro eu vou acessar o Paint e fazer alguns exemplos aqui usando o pequeno teorema de Fermat. Vou colocar aqui, por exemplo, 2 elevado ao quadrado é congruente a 1 módulo 3. 3 é primo. E aqui no expoente nós temos o p menos 1, 2. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. E isso aí vai deixar resto 1 na divisão euclidiana por 3. Então vamos colocar o exemplo aqui, ó, 4. Vou usar números pequenos para ficar didático pedagógico, para ficar bem fácil para compreender. 3 vezes 1, 3, para 4, 1. Então, de fato, deixou o resto 1. O que diz o pequeno teorema de Fermat? Se P não divide A, então P divide A elevado a P menos 1, menos 1. Vamos exemplificar. P é o nosso 3, que é primo. Vou colocar ele aqui no denominador. Denominador 3. Quem é o A? É o 2. A base é 2. 2 elevado ao P menos 1. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, no caso. Menos 1. Isso aí vai ser igual. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. 3 dividido 3. Numerador 3, denominador 3. 3 dividido por 3, 1. Vamos fazer um outro exemplo agora. 2 elevado à sexta é congruente a 1 módulo 7. 7 é primo. Então aqui nós temos o nosso número primo e aqui no expoente nós temos o P menos 1. 7 menos 1, 6. 2 à sexta vai dar 64. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. Isso é congruente a 1 módulo 7. Ou seja, dividindo 64 por 7, eu vou encontrar resto 1 na divisão euclidiana. Vamos exemplificar aqui. 64 dividido por 7. 7 vezes 9, 63, para 64, 1. 7 vezes 9 mais 1, 64. Então, o que diz o pequeno teorema de Fermat? Se P divide A, então P divide A elevado a P menos 1 menos 1. Vamos exemplificar. Vou colocar aqui no denominador o nosso número primo, que é o 7. No numerador, eu vou colocar a base 2 elevado ao P menos 1. 7 menos 1, 6. Menos 1. Isso aí vai ser igual
2 à sexta, 64. Menos 1, 63. Dividido por 7. Isso aí vai dar 9. 7 vezes 9 é 63. Espera aí, professor. Se eu disse que o resto dava 1 e aí está dando 9, observe que aqui esse 9 é o quociente e esse 1 é o resto. Dividendo, divisor, resto, quociente. Compreendeu? Então, tá aí. Agora vamos voltar lá no LibreOffice Writer. Tá aqui, né? A elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. E aqui eu exemplifiquei. 2 elevado a 165.179.878 é congruente a 1 módulo 165.179.879. Agora a questão é, esse número é primo? Sim, e eu posso provar de várias formas distintas. Vou dar um Ctrl C aqui nesse número. Vou abrir, por exemplo, posso provar com o Leviathan, posso provar com o Visual, que é uma ferramenta para o ensino de lógica de programação. Vou abrir aqui o Visual, mais precisamente no algoritmo primos. Vou pressionar F9 para rodar o programa, para executar o programa. E vou dar um Ctrl V para aparecer o número em questão. Esse número é primo, vou pressionar Enter. Ele está processando. Então está aqui o número 165.179.879 é primo. Tem até o tempo de processamento aqui, 4 segundos e uns quebrados. Agora, o outro número, né? Vamos pegar o outro número, por curiosidade, esse aqui. Ó. Esse aqui é par. 2 é o único número par que é primo. Esse aqui é o nosso P menos 1. Vamos lá no Visual. Vou pressionar F9 para rodar o programa novamente. Vou digitar esse número. Tá ali, dá um Ctrl V nesse número. Tá aí. Vou pressionar Enter. Esse número, de fato, não é primo, ele é par, né? E está mostrando aqui a informação. O número é composto, mas não mostrou o divisor, não mostrou o quociente. Por quê? Vamos conferir aqui no nosso algoritmo primos. Temos aqui a área de variáveis, um laço de repetição, repita, limpa a tela, vai mostrar a mensagem na tela, informe o número natural maior ou igual a 2. O comando layer vai capturar esse número e jogar na memória RAM dentro da variável parâmetro, e esse laço vai se repetir até que o parâmetro seja maior ou igual a 2. O número que foi digitado é bem maior do que 2, né? Então ele sai do laço de repetição, ativa o cronômetro, a variável resto vai receber o resto da divisão euclidiana do parâmetro digitado por 2, e essa foi uma divisão exata. Vou abrir a calculadora e vou mostrar aqui. Está aí o número, eu vou dividir ele por 2, como está ali no código. Esse foi o quociente, vou dar um Ctrl C aqui no quociente. A divisão foi exata, ou seja, o resto foi 0. Então, a variável primo aqui recebe verdadeiro. Se o parâmetro é diferente de 2, o parâmetro é diferente de 2. O parâmetro é bem diferente de 2. Né? Então, ele entra nessa estrutura condicional, encontra uma outra estrutura condicional. Se o resto é diferente de 0, o resto é diferente de 0, o resto é igual a 0. A divisão foi exata. Então ele não vai entrar aqui nesse laço, nessa estrutura condicional. Ele entraria aqui, se tivesse assim, se o resto é igual a 0. Né? Aqui tá, se o resto é diferente de 0. O resto foi 0. Então ele não vai entrar aqui, ele vai passar batido por isso aqui e vai entrar justamente nesse senão aqui, tá vendo? Se não, escreva o número, aí vai mostrar o número, como de fato mostrou aqui, tá vendo? É composto. Realmente é composto. Agora eu vou fechar e vou executar o programa novamente e vou digitar o quociente que ele encontrou. Peraí, deixa eu tirar os pontos. Isso, encontrou esse quociente aí. Perfeito. O quociente é primo. Bom, então
averiguamos. Provamos com o algoritmo no visual que aquele número é primo, mas também posso provar usando o Leviatã. Está aqui. Vou abrir o Leviatã. Quantos algarismos deseja analisar? Informe o parâmetro para o sequenciamento de algarismos primos positivos. O número em questão é esse aqui. Eu vou digitar lá aqui no Leviatã. 165179879. Eu vou digitar um número um pouco maior. Vou colocar aqui ao invés de 79, vou colocar 80. 165179887. 1651798. 165179888. 165179880. Vou selecionar o método do crivo de Eratosthenes. Método selecionado, crivo de Eratosthenes. Vou desabilitar a busca qualitativa, porque senão a gente não sai daqui hoje. Busca qualitativa de algarismos primos desativada. E vou solicitar que ele inicie o processamento. Mas o número que eu quero testar vai aparecer aqui. Vou iniciar o processamento. Ele vai demorar um pouco, alguns minutos, porque ele não está averiguando se aquele número é primo ou não. O que esse software está fazendo? Ele está averiguando todos os números primos compreendidos entre 2 até o parâmetro informado. Por isso, vai levar um pouco mais de tempo, e justamente por isso que eu criei esses recursos aqui, para poder tornar o algoritmo mais rápido nessa missão, que é uma missão mais trabalhosa, né? Recapitulando, ele não vai verificar apenas se o número em questão é primo ou não, ele vai me dar toda a listagem de números primos compreendidos entre o 2 e o parâmetro informado. Você não vai ver os números primos aqui no objeto, porque eu desabilitei a busca qualitativa, mas todos eles se encontram na memória RAM dentro do vetor dinâmico. Ele vai ficar processando aí algum tempo, e daqui a alguns minutos ele vai mostrar. Parece que demora, mas não está demorando. Demorava antes de ser inserido esse recurso. Levava vários dias para fazer essa operação. Agora não, agora faz bem rápido, porque o professor Pablo realmente é muito criativo. Sim, senhor. Lembrando, eu estou realizando esse trabalho intelectual sem o auxílio de supercomputadores. Nós já provamos que aquele número é primo. Estou provando agora usando um outro software, que é o Leviatã. Assim que ele concluir esse processamento, vou fazer o upload para o YouTube e posteriormente vou para a minha atividade física. Ele vai exibir nesse campo o último número primo encontrado e disponibilizado lá no vetor dinâmico. Qual a diferença do vetor dinâmico para o vetor convencional, vetor comum? O vetor comum tem o seu tamanho engessado no código. Já o vetor dinâmico, ele pode ser alterado em tempo de execução. Você projeta ele inicialmente ali em tempo de projeto, né, durante a codificação, mas como se trata de um vetor dinâmico, em tempo de execução, ou seja, quando o programa está executando, quando ele está rodando, esse tamanho pode ser alterado. Sensacional, né? Muito útil para trabalhar com os números primos. Usei esse recurso no crivo de Eratosthenes.
E atualmente estou fazendo uma revisão na teoria dos números para poder concluir o meu próprio método. Esse número aqui que eu digitei, ele não vai aparecer, não vai constar na lista porque ele é par. 2 é o único número par que é primo. Esse ainda é um número pequeno, eu já esquadrinhei números muito maiores do que esse aqui. O total de números primos positivos até o parâmetro informado é 9248439. Processamento concluído com êxito. O último número primo do vetor dinâmico é 165179879. Tempo decorrido: 0 horas 5 minutos e 47 segundos. Então, até o parâmetro de 165.179.880, utilizando o método do crivo de Eratóstenes, ele esquadrinhou 9.248.439 números primos e levou 5 minutos e 47 segundos, sendo que o último número primo encontrado, e fica fácil de perceber isso aqui, ó, foi 165.179.879, justamente o número que nós utilizamos aqui no pequeno teorema de Fermat, ou seja, o número é de fato primo, como eu havia dito. Eu provei isso de duas formas distintas, usando o algoritmo lá no Visualg e o Leviathan. O algoritmo do Visualg tem o código ali, claro, para todo mundo ver e fazer o download e testar. Então, é isso aí. Agora eu vou para a minha atividade física. Esse número ainda é pequeno, né? Já esquadrinhei números muito maiores do que esse. E como não estou utilizando supercomputadores aqui nesse trabalho intelectual, fica muito claro que o super sou eu. Muito obrigado e até a próxima.